Queridos irmãos e irmãs, anteontem nós celebramos a ascensão do Senhor, a sua volta para junto do Pai e do Espírito Santo nos céus. Hoje nós começamos a ler o capítulo 17 de São João, do Evangelho de São João. O capítulo 17 de São João é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Aqui nós temos três ideias importantes só nesse título, para que nós percebamos algo do Evangelho de hoje. A oração sacerdotal de Jesus. A primeira coisa importante que nós percebamos é Jesus está rezando. É uma oração. Todo este capítulo 17 é todo ele uma oração de Jesus. Jesus reza. Nós também precisamos rezar. Mas a segunda coisa que nós precisamos compreender deste capítulo de São João é por quem Jesus reza. Jesus reza precisamente por nós. Jesus não está rezando por ele mesmo, não. Embora ele diga também, Pai, glorifica o teu Filho, mas Jesus reconhece que a sua glória está na nossa salvação. Cada um de nós que alcança o fim definitivo, que alcança o objetivo da nossa existência, aquele objetivo para o qual Deus nos criou, que é vivermos eternamente na sua casa. Cada um que chega à casa do Pai, nele Jesus é glorificado, porque deu certo a vinda, a vida de Jesus entre nós. Cada um que alcança a salvação que Jesus já nos deu ao morrer na cruz, mas que nós precisamos abraçar de tal modo a sermos merecedores minimamente daquilo que Deus já nos deu gratuitamente na redenção da cruz. É como se a cada chegada de um de nós no céu, Jesus dissesse, yes, valeu a pena, deu certo, não foi em vão. Essa é a glória de Jesus, a nossa salvação. Cada um de nós que se salva, cada um de nós que chega à casa do Pai, glorifica o Filho. Por isso Jesus, na sua oração sacerdotal, está rezando por nós, por aqueles que o Pai lhe confiou, pelas ovelhas do seu rebanho, para que nós não nos percamos no caminho desta vida, mas com ouvidos afinados ao timbre da sua voz, caminhemos nas sendas do bom pastor. Eu não sei para você, mas para mim é muito consolador tomar consciência de que Jesus rezou e reza por mim. Se é muito bom saber que existem pessoas, e graças a Deus eu sei de muitas delas, e poderia aqui elencar quase uma ladainha de pessoas que rezam diariamente por mim. Se isso é consolador, se é consolador saber que eu tenho no céu santos que rezam por mim, aqueles canonizados que eu não conheci, mas eu tenho já no céu uma santa ainda não canonizada, de quem eu fui confessor, e já nesta vida nós tínhamos combinado que ela rezava por mim todos os dias, e eu tenho certeza que no céu ela continua rezando por mim todos os dias, a serva de Deus, Madre Teresa Margarida do Coração de Maria, a nossa mãe do Carmelo de Três Pontas. É consolador para mim saber que no céu eu tenho uma intercessora como nossa mãe. Mas muito melhor do que isso,
muito melhor do que todas aquelas pessoas que nesta terra rezam por mim, muito melhor do que todas aquelas pessoas que no céu rezam por mim. Eu tenho no céu um advogado inigualável, o próprio Filho de Deus, que nesta terra rezou por mim, e esta oração está aqui condensada no capítulo 17 de São João, mas que continua a rezar por mim diante do Pai no céu. Não só por mim e por você, por toda a comunidade daqueles que escutam a sua voz, que creem na sua verdade e que buscam caminhar pelas suas sendas. Jesus reza. Jesus reza por nós. E a terceira e última ideia do Evangelho, essa oração é uma oração sacerdotal. É uma oração pontifical. Jesus está aqui no capítulo 17 do Evangelho de São João, no contexto da última ceia. Não está ainda crucificado nem ressuscitado, mas no capítulo 17 nós estamos dentro da última ceia. A ceia na qual Jesus institui, por meio do lava-pés, o nosso sacerdócio ministerial, mas a ceia na qual ele exerce, ele começa a exercer aquilo que vai ser pleno na cruz, o seu sacerdócio pontifical. O que significa isso? O seu sacerdócio que reestabelece a ponte entre nós e o céu. Não havia possibilidade de nós chegarmos ao céu depois do pecado de Adão, não tivesse vindo do céu aquele que nos trouxe a salvação. Aquele que veio do céu, viveu entre nós sem pecado e na sua entrega total na cruz, restabeleceu a ponte que liga a terra ao céu. É nesse exercício pontifical, é neste exercício de reconstrução da ponte que liga os filhos ao Pai, da ponte que liga a certeza da perdição, a possibilidade da salvação, da ponte que liga a terra ao céu. É neste exercício pontifical que Jesus reza por nós. Ou seja, Jesus está rezando sempre em vista de que nós passemos, de que nós percorramos o caminho que ele restituiu como pontífice. E é por isso que nós lemos o capítulo 17 nesta semana. Como eu lhes dizia anteontem, no domingo da Ascensão, quando Jesus subiu de volta ao céu, de onde ele tinha descido para fazer-se homem no seio da Virgem Maria, Jesus percorreu o último trecho do caminho da salvação, completando assim todo o nosso caminho inaugurado por ele para a salvação. É esse exercício pontifical da reconstrução da ponte que nos leva ao céu. Ele foi completado por Jesus neste último domingo, na sua ascensão. E é então, agora, tendo o caminho pleno, tendo o caminho completo, que Jesus nos lembra com a sua oração, que ele deu a sua vida para reconstruir este caminho, para restaurar esta ponte. E ele continua como nosso advogado a rezar a Deus por nós. Esta semana, entre a Ascensão e Pentecostes, nós aqui do Hemisfério Sul celebramos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Lá no Hemisfério Norte, eles celebram esta semana em janeiro, antes da festa da conversão de São Paulo. Mas aqui no Hemisfério Sul,
por razões históricas, nós celebramos nesta semana. Nesta semana em que lemos a oração sacerdotal de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver no decorrer da semana que uma das coisas que Jesus pede ao Pai por nós é pela nossa unidade. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunidade. E quanto mais unidos nós formos, mais próximos nós estaremos da salvação. É como as raias de um pneu, aliás, de uma roda de bicicleta. Quanto mais próximas do centro, mais próximas umas das outras. Quanto mais distantes do centro, mais distantes umas das outras. Assim somos nós. Quanto mais próximos uns dos outros, mais próximos do centro, que é o Cristo nosso Salvador. Quanto mais distantes uns dos outros, mais distantes do Cristo nosso Salvador. Ah, mas então nós estamos perdidos, porque agora estamos todos isolados, não podemos chegar perto uns dos outros. Não é uma proximidade física, é uma proximidade de comunhão. Quanto mais em comunhão nós estivermos, e isso nós podemos mesmo no isolamento, quanto mais em comunhão nós estivermos, mais próximos da salvação. Mas nós precisamos ainda, e para terminar a abordagem do Evangelho, lembrar que isto vale também para as comunidades cristãs. Igrejas distintas, redis distintos, mas sempre ovelhas do mesmo pastor. Quanto mais distantes umas das outras, mais distantes do Cristo. Quanto mais próximas estivermos nossas igrejas, nossas comunidades, umas das outras, mais próximas do Cristo. Nós vamos continuar ao longo da semana ouvindo o capítulo 17 de São João e comentando. Apenas uma palavra sobre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o discurso de Mileto aos anciãos da igreja de Éfeso. Paulo está voltando, passa pelo porto de Éfeso, passa por perto de Éfeso e manda chamar os anciãos de Mileto, ou melhor, Paulo está passando por Mileto e manda chamar os anciãos de Éfeso e faz-lhes um discurso de despedida. A palavra anciãos, que está escrita aqui nos Atos dos Apóstolos, é a palavra presbíteroi, o plural de presbíteros, anciãos. É como um discurso de despedida do bispo aos seus presbíteros. Paulo não arrisca entrar em Éfeso, porque em Éfeso Paulo ficou preso por algum tempo. De Éfeso, Paulo escreveu algumas de suas cartas, como aos Coríntios, aos Gálatas e outras. A experiência de Éfeso foi uma experiência ao mesmo tempo dolorosa e frutuosa. Por isso agora Paulo, voltando da Ásia para Jerusalém, guiado pelo Espírito, e ele deixa ver isso no seu discurso, o Espírito que diz a ele de cidade em cidade que lhe esperam cadeias e sofrimentos, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e faz o seu discurso de despedida na certeza de que não vai mais vê-los. O que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que São Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, está constantemente escrevendo a história da igreja nascente em paralelo com a história de Jesus. Se Jesus voltou domingo pela ascensão para junto de Deus e se despediu de nós, agora Lucas mostra nos Atos dos Apóstolos que isso também faz parte da nossa vida.
E Paulo vai se despedindo daqueles que ele deixou em cada comunidade, porque ele também vai voltar. A sua vida também terá um ocaso. Ele também vai voltar para junto do Pai, vai chegar às moradas eternas. A história da igreja primitiva é escrita em permanente paralelo com a história de Jesus, o Senhor desta igreja e nosso Senhor. Por isso São Lucas escreveu 2 volumes de uma mesma obra, o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Poderíamos dizer os Atos de Jesus e os Atos dos Apóstolos, ou o Evangelho de Jesus e o Evangelho da Igreja, sempre de forma paralela, para que nós percebêssemos que o que Jesus realizou no seu caminho é aquilo que nós vamos realizando no nosso caminho. Somos chamados a percorrer passo a passo, pegada a pegada, o caminho de nosso Senhor, voltando todos para a casa do Pai, onde Ele, nossa cabeça, já nos espera.